Notícias, informações, esporte e muito mais você encontra no novo portal da Rádio Chapecó. Tudo o que você precisa saber sobre Chapecó e região, as notícias do esporte e os jogos da Chapecoense, áudios exclusivos e a nova Rádio Chapecó TV. Novo portal de notícias da Rádio Chapecó. A informação no momento em que ela acontece. Acesse agora www.radiochapecó.com.br. Chapecó Notícias. Bom, nós vamos agora conversar aqui com o economista Osmar Arcanjo de Oliveira, mestre em Direito Internacional. Tudo bem, Osmar? Bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia, Rádio Ouvintes. É um prazer estar aqui falando com você. Hoje que faz 2 anos que eu cheguei em Chapecó. No dia 1º de fevereiro? Dia 1º de fevereiro. 2015, então. 2015 eu chegava aqui em Chapecó para desenvolver um trabalho aqui. E hoje é um prazer estar aqui contigo, conversando um pouco aí com você, com teus radiovintes. Já conversamos aqui pelo menos em outra oportunidade, uma que eu me lembro, né? Não sei se já estivemos foram mais, uma oportunidade aqui falando sobre economia, e tive uma oportunidade também junto aqui com o presidente do hospital, o seu Severino, aonde falamos sobre a questão de saúde aqui. Certo, o nosso hospital regional, né? Perfeito. Muito bem. E você desenvolve suas funções também no HRO, junto à Associação Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira, né? Desenvolvo minhas funções lá como diretor-geral do hospital. Mudou muito nossa região, nossa cidade, nesses 2 anos aí da tua vinda aqui para Chapecó, porque quando a gente chega numa cidade, a gente, né, torce para que tudo dê certo, mas a gente não tem a certeza de que tudo, né, saia do jeito que a gente deseja, né? Mas esses 2 anos aí foram produtivos, aquelas incertezas já ficaram para trás. Quando eu cheguei aqui, eu pouco conhecia das terras de Condá, né? E eu confesso para você que eu me surpreendi. Assim, os ventos, eles continuam soprando aqui em direção ao crescimento, em direção à transformação. A única dificuldade aqui é o dinheiro público, que não sobe muito além da 116, né? Então essa que é a grande dificuldade aqui do oeste de Santa Catarina. Nós temos um problema de altitude aqui, então, né? Exatamente. Que vem por gravidade, né? Acho que o dinheiro vem por gravidade, o dinheiro do oriundo aí dos impostos, etc., fica mais no nível do mar do que... Essa foi a grande surpresa para mim aqui nesses 2 anos de oeste aqui, a dificuldade do dinheiro ultrapassar as barreiras da 116. O dinheiro público, né? O dinheiro público, exatamente. Isso, muito bem. Mas temos uma região pujante, uma região que trabalha, né? Uma região aí muito interessante, se a gente botar ela dentro desse nosso contexto nacional, né? Eu me preocupei em estudar um pouco a história aqui de Chapecó, o início aqui com Condá, com os balseiros do Uruguai transportando as mercadorias aqui da região oeste para os portos da Argentina e do Uruguai. E o trabalho sempre, as dificuldades aqui em Chapecó sempre foram muito grandes, as adversidades foram enormes, e isso criou um espírito corporativo, um espírito de associativismo, de união para superar os obstáculos, para superar os óbices aí que dificultavam o crescimento da cidade. E acho que esse histórico de unidade, de trabalho em conjunto de Chapecó e da região oeste que foi que foi e que continua sendo o grande diferencial aqui para o estado de Santa Catarina. Ou seja, vamos trabalhar porque senão não tem jeito. Exatamente. Vamos nos unir, né? Exatamente, vamos nos unir, vamos trabalhar, porque senão a situação complica. Isso se reflete na área de saúde, isso se reflete no esporte, aí com a Chape, e etc., nas cooperativas aí, agrícolas. Esse é o grande diferencial do oeste catarinense, é arregaçar as mangas e trabalhar, porque não dá para contar com a ajuda de ninguém. Bom, vamos falar do nosso cenário atual. Vamos começar pelo Brasil como um todo, né? E eu coloquei hoje aqui uma manifestação do presidente Michel Temer, ontem lá num evento,
Deixa eu até buscar aqui, acho que é a convenção, deixa eu só pegar aqui para não falar bobagem, né? A Conferência para Investimentos na América Latina, né? E o Michel Temer falou, né? Enfim, vendendo peixe, né? Dizendo que o Brasil, né, está, né, com perspectivas muito positivas na área da economia, né, que o Brasil é um bom país para investimentos, né, que não tem corrida armamentista, armas nucleares, disputas geopolíticas, se dá bem com os seus vizinhos. Tudo isso não deixa de ser verdade. Né? Perfeito. Mas até lembrei de um comercial antigo, né, aliás, criação do Washington Oliveto, do jornal Folha de São Paulo, que mostrava uma imagem fechada que ia se abrindo à medida em que o texto era lido, e terminava com a imagem de Adolf Hitler, né? Falando, né, que gostava, quando criança, sonhava em ser artista, que, né, revigorou a economia do seu país, devolveu a autoestima, mas lá no fim do texto dizia assim, que é possível contar um monte de mentiras dizendo só a verdade. Né? Perfeito. Então, é mais ou menos, né? É mais ou menos isso. O Brasil não está essa maravilha toda, né? Antes de vir aqui trabalhar aqui em Chapecó, eu trabalhei 2 anos em Cruz Alta, lá no Rio Grande do Sul, administrei o Hospital São Vicente de Paulo, lá de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Terra de Érico Veríssimo. E lá tem um ditado popular. Aliás, o meu avô chegou a morar na casa do Érico Veríssimo, lá em Cruz Alta. Perfeito. Existe lá ainda, né? Uma cidade histórica lá, e que lá tem um ditado popular que diz: a única coisa que não tem solução é quando empreiteia para a banda do Cadeado. Né? Ou seja, o Cadeado, Boa Vista do Cadeado, é um município que fica a noroeste de Cruz Alta, e quando fica preto lá não tem jeito, a chuva vem. Né? Só com grandes ventos para as coisas mudarem. A economia brasileira, ela está assim, ela está muito nublada, o tempo está carregado. E se não tiveram, se os ventos da mudança, se os ventos da transparência, se os ventos da calmaria não continuarem soprando, a tendência é piorar. Então, assim, se o Brasil não continuar com esta limpeza para acabar com essa corrupção que é endêmica no país, que dificulta a ação dos empresários que querem fazer um trabalho honesto, que querem fazer um trabalho correto e querem vender os seus produtos, vender os seus serviços, etc., para construir a nação. Se não continuar esse trabalho, passar a limpo, passar uma borracha nessa página negra da história brasileira, a coisa complica. Mas eu acredito que os ventos dessa mudança estão soprando, as tendências já mostram isso. E aquilo que falava que é dizer um monte de verdade, na verdade você tem que acreditar. Ou seja, você tem que acreditar que esta tendência vai continuar, para que o vento continue soprando nessa direção, para que as coisas mudem e o Brasil possa rodar a economia e fazer a economia crescer novamente. Agora, como fazer a economia crescer no atual cenário político? Porque ainda temos essa turbulência toda e as incertezas. Como melhorar a nossa política com a economia, né, andando para trás ou freada? Olha, aí esta é a grande incógnita que desde o primeiro ano de faculdade de economia, se eu não me engano, foi o primeiro ou segundo trabalho que eu fiz quando fazia o curso de economia lá no município de Joinville, lá nos idos de 1995, quando dizia que se o Brasil não fizer as grandes reformas, se não fizer a reforma previdenciária, se não fizer a reforma tributária, se não fizer a reforma trabalhista, se não fizer a reforma administrativa, o Brasil não avança. Porém, essas grandes reformas, elas só serão possíveis se ocorrer a reforma política. O grande entrave do Brasil é a questão política, que tudo tem que ser feito num consenso, e o problema que os nossos representantes, às vezes, eles pensam mais neles ou mais nos seus grupos do que na nação. Agora, pelo que a gente percebe, não teremos grandes mudanças, né, no que diz a reforma política, a atuação do Estado, porque, não sei se, né, você concorda ou não, mas muitos defendem que o Estado não deveria ser assim tão grande, né? O Estado brasileiro, né, é muito grande, deveria ser
nós temos muitas estatais, né? E há quem defenda a tese também de que a estatal é a porta de entrada para a corrupção. Né? Olha, Fábio, eu orientei um trabalho em 2010, faz 7 anos, no dia de amanhã vai fazer 7 anos que eu recebi em Campinas um prêmio, aonde entre 26 mil trabalhos de pós-graduação da então Anhanguera, o meu orientando tirou o primeiro lugar nesse trabalho de conclusão de curso de pós-graduação, no qual o título era A Reforma do Aparelho do Estado e um Novo Modelo de Associativismo. Nós temos que passar por uma reforma profunda no aparelho do Estado, porque não é só no Brasil, Fábio. Este Estado pesado, este Estado burocrático, esse Estado que atrapalha o funcionamento do mercado, a relação das pessoas, a relação comercial das pessoas, isso é no mundo todo. Se você olhar na Itália, é um grande problema. Se você não olhar nos Estados Unidos, hoje é o grande problema. No Oriente nem se fala. Parece que os Estados Unidos não têm muitas estatais, né? Perfeito, os Estados Unidos não têm muitas estatais, mas hoje qual é que é o risco nos Estados Unidos? É do Estado começar a se meter na vida das pessoas. E o Estado começando a se meter na vida das pessoas, você perde aquilo que é o mais sagrado, que é a segurança jurídica. Para você fazer negócio, você tem que ter segurança jurídica. Você investir um dinheiro hoje para ter um retorno daqui a 5, 10, 20, 30 anos. Se você não tiver segurança jurídica, você vai puxar o freio de mão e vai esperar um pouco. Você não vai correr o risco. Você tem que ter segurança para você investir e saber que daqui a 5, 10, 20 anos, uma canetada do presidente com uma medida administrativa, com decreto-lei ou qualquer coisa desse sentido, vai mudar as regras do jogo e você vai ter o seu investimento prejudicado. Agora, o Brasil hoje é um bom país para se investir? Eu acredito que sim, sabe? Eu tenho muita fé no país, eu acredito muito no país. Em economia, a gente diz o seguinte: se você olhar o setor agrícola, a economia ela sempre foi cíclica. Os ciclos econômicos sempre existiram. E sempre o último a sentir os ventos da mudança nos ciclos econômicos era a agricultura, e quando começava a melhorar, o primeiro a sentir os ventos novamente de que estava mudando era a agricultura. A agricultura já sente isso. E além da agricultura já começar a sentir esse detalhe das mudanças, você observa que as safras agrícolas no Brasil, elas estão ajudando. E como a alimentação é primordial na mesa das pessoas no mundo todo, então o Brasil é um país essencialmente agrícola ainda. A agricultura ainda tem um peso muito forte, o agronegócio tem um peso muito forte, e isso vai ajudar, vai melhorar o país. Eu tenho certeza que esses ventos da mudança, eles vão, com um pouquinho de ajuda do Congresso Nacional, com um pouquinho de ajuda do governo federal, com um pouquinho de ajuda dos nossos políticos de uma maneira geral, o país tende a mudar. Aquela coisa do remédio amargo é mais ou menos o que a gente está vivendo hoje com a Lava Jato. Perfeito. Ou seja, se a doença é grave, o remédio tem que ser amargo. A Lava Jato vem para isso. E não é só a Lava Jato. Se você ver, começar a observar os prefeitos que foram eleitos no último pleito e que assumiram neste ano, no Brasil afora, aqueles que estão aí se despontando são aqueles prefeitos que não mentiram, que falaram a verdade, que colocaram as prefeituras fazer aquilo que é função da prefeitura, aquilo que ajuda a vida das pessoas, e deixa o Estado fazer aquilo que o mercado fazer aquilo que é função do mercado a fazer, que é facilitar a vida das pessoas para que cada um possa ganhar o seu dinheiro, o seu sustento. O país, a nação, o Estado brasileiro deveria se preocupar com questões prioritárias e deixar o resto para a iniciativa privada?
O Estado ele não pode ser nem mínimo demais e nem muito grande, ele tem que ser o Estado necessário. O Estado necessário tem que se preocupar com educação, tem que se preocupar com saúde, tem que se preocupar com segurança e não pode ter um peso forte na economia, não pode querer fazer coisa que vá prejudicar o fluxo econômico. Ele tem que ser racional, tem que controlar para que as relações comerciais entre quem produz e entre quem consome, a relação do produtor e do consumidor, seja uma relação harmônica, seja uma relação tranquila, seja uma relação que possa fazer fluir o comércio para que haja imposto, para que os impostos possam retornar para a população através de serviços que são essenciais. Os impostos, falando nisso, nós temos, né, uma grande carga hoje para quem produz no Brasil, né? E a sonegação ela existe também, mas há um combate, digamos assim, né, mais intensificado, isso em se tratando aí dos estados, né, algumas operações especiais e tal, mas a carga tributária, se fosse menor, há também esse pensamento de que se você baixar os impostos, a arrecadação poderia até aumentar. Isso é verdade ou não? Olha, eu acredito muito nessa tese, sabe? Eu gosto muito dos ditados populares que eles demonstram ao longo da história como é que foi isso, né? Existe um ditado popular que diz que manda as pessoas para o quinto dos infernos, né? O quinto dos infernos é um ditado popular que vem lá da derrama, onde um quinto de todo o ouro que era arrecadado, de toda a produção lá, principalmente das Minas Gerais, deveria ir para o rei de Portugal, né? Foi a derrama e que a sociedade se revoltou. Hoje nós estamos quase no meio dos infernos, né? Não é nos quintos dos infernos, porque a nossa carga tributária hoje ultrapassa 40%, né? Do peso do Estado. Só que de um Estado que não tem retorno para a população, um Estado que tem que criar cada vez mais mecanismo de controle, um Estado pesado, um Estado que não traz solução para aquilo que é necessário. Infraestrutura, criar condições para a infraestrutura, criar condições para que as pessoas possam se locomover, criar condições para que as pessoas tenham educação, criar condições para que as pessoas tenham saúde, criar condições para que as pessoas tenham segurança, para que as pessoas pagam seus impostos e possam ter tranquilidade nas suas casas, que não precisam, além de pagar os seus impostos, ter lá um conjunto de mecanismo de segurança para se proteger dos bandidos, né? Que é a criminalidade, que é as coisas que estão acontecendo aí, que basta a gente olhar pelo Brasil afora e que a gente pode observar. Onde anda a burocracia nessa nossa a burocracia é o que atrapalha, sabe? As coisas param nas mesas, a forma que o Estado brasileiro está constituído, o Estado pesado, o Estado burocrático, ele dificulta as relações, né? Você tem muitos processos... Mas a burocracia também facilita a corrupção? A burocracia, na minha opinião e na opinião de grande parte de autores que versam sobre essa questão, a burocracia é a mãe da corrupção. O Estado burocrático é a mãe da corrupção. Quanto mais transparente, quanto mais os processos claros, maior a dificuldade da corrupção. Quanto mais feito em gabinete, quanto mais feito fechado, quanto mais tendo que passar na mão de A, B ou C, para que as coisas possam avançar, maior a possibilidade de corrupção. As pessoas se perguntam por que quando a coisa é pública demora tanto, né? Uma obra, seja no município, no estado ou uma obra federal. É a burocracia. É a burocracia. É aí que se você que está nos ouvindo aí vai construir alguma coisa para você ver quantas licenças tem que pegar, quantos processos você tem que vencer, quantas pessoas passam para fiscalizar. E cada pessoa daí interpreta a lei de uma forma. Se você pegar o que aconteceu com o Trump, ele assinou lá um decreto dizendo que os caras não poderiam, moradores de diversos países lá não podiam entrar nos Estados Unidos, e foi um pandemônio a nível internacional nos aeroportos, porque
cada aeroporto, cada grupo de pessoas interpretava a lei de uma forma, e daí criava obstáculos que às vezes não tinham, e às vezes nem era essa a intenção primeira do presidente dos Estados Unidos quando ele criou lá, quando ele fez o decreto. Mas as pessoas interpretam a lei de uma forma, e até você superar aquela interpretação daquela pessoa vai demorar tempo, e as coisas podem parar nas gavetas, as coisas podem parar nos gabinetes, podem parar por interpretação incorreta, mas como são pessoas, pode parar também por questões que levem a propinas, etc., a corrupção, etc., e que nasce a corrupção. Porque há quem defenda que o Estado tem que estar presente em tudo, né? Tem gente que defende que o Estado tem que estar presente em tudo, mas me diga onde que o Estado, ao longo da história, onde que o Estado esteve presente em tudo que funcionou. Não funciona, né? Não funciona porque o Estado é um ente muito grande, é um ente muito pesado. Agora, o nosso país também é muito grande, né? O nosso São país... dimensões continentais. Mas se fosse mais transparente, hoje a tecnologia permite que se superasse diversos óbices, né? E se as coisas fossem mais transparentes, mais leve, certamente o país andaria de uma forma melhor, mesmo com essa unidade do país, essa grandeza do país, ela também traz força. Nós temos outros países aí, tipo os Estados Unidos, que cresceu de forma muito interessante ao longo da história, e também é um país grande, né? Não é este o grande obstáculo, digamos assim. Falando em Estados Unidos, já que tocamos no assunto, né, novamente, novo governo, né, governo Trump. O Trump quer, assim, defender, digamos, fechar a economia norte-americana, né, pelo que ele já anunciou, demonstrou e pelo que fez até então. Num mundo globalizado, de que forma isso influencia as outras nações? O governo Trump, que aí está iniciando, a bem verdade, são 10 dias, né? 11, foi dia 20 que ele assumiu, né? Então temos aí menos de 2 semanas, né? Mas é loucura do Trump? Ele está certo? De que forma isso influencia? Olha, o Trump, ele sempre foi de forma muito impactante. Eu não sei se ele está querendo se mostrar para o planeta, mas ele botou aí os analistas econômicos em pane no mundo todo, né? Porque exatamente ninguém sabe exatamente para onde vai, o que vai acontecer. Me parece, olhando assim, numa primeira análise, né, não muito profunda, é que a equipe dele é uma equipe muito amadora, que, por exemplo, eles acabaram com o acordo comercial transpacífico, né, que foi algo que levou 5 anos, que fortaleceria os Estados Unidos e que na ótica dos Estados Unidos seria muito interessante, porque teria condições de enfrentar a China, que avança muito fortemente no comércio internacional. Pelo menos na ótica de quem assinou, né? De quem assinou, ou seja, de quem assinou. Que não é a ótica do Trump. Que não é a ótica do Trump. Só que, o que acontece com isso? As pessoas que apoiaram, ele fez um discurso para as pessoas e os grupos que apoiaram ele. E ele fez uma ação em função, em benefício dos grupos que apoiaram ele. Só que isso acabou com aquilo que é a essência. Aquilo vai levar a prejudicar aquilo que é a essência, que é a produtividade. Ou seja, você vai beneficiar você vai beneficiar aquilo que poderia avançar, aquilo que é ineficiente. Você vai beneficiar a ineficiência contra uma concorrência de outras pessoas que seriam mais eficientes e que você acabaria perdendo espaço no mercado. Agora, a globalização da economia não vem de hoje, evidentemente, né? Claro que mais acentuada e tal. Nós temos as grandes montadoras norte-americanas com produção fora do país. Talvez haja algo de positivo, assim, no primeiro momento, mas a médio prazo isso já ficaria inviável, né? Se trata da economia norte-americana. Não só da economia norte-americana, da economia global. Se você pegar hoje o comércio, os 80% do comércio mundial está na mão de poucas empresas, em todos os setores. Se você pegar as montadoras, 5, 10 grupos que comandam
o fluxo internacional. Se você pegar no ramo farmacêutico, é 5, 10 grupos no máximo que comandam o comércio internacional, mais de 80%, e assim em todos os setores. Como é que essas empresas transnacionais, essas empresas globalizadas, como é que elas vão, a Google, a Disney, como é que estes grandes grupos dos Estados Unidos e que são globais, como é que elas vão enfrentar isso? Essa que é a grande incógnita, né? Fechando o mercado, fecha, acirra as disputas, acirra os conflitos internacionais. Falando em conflito, a gente comentava aqui fora do ar, né? Se a gente pegar e voltar lá no século passado, né? E antes, ou naquele período entre as duas grandes guerras, né? A primeira que terminou em 18, a segunda que começou em 39, né? O Brasil, que tinha suas transações internacionais, e a Alemanha era um grande mercado para o Brasil, né? Perfeito. E aí o Vargas, muito afinado, né? Com a política fascista, né? Mais, né? Com Mussolini do que com Hitler, né, mas depois mudando de lado, né, e também apoiando, né, os chamados aliados, os próprios norte-americanos, né, a guerra comendo na Europa, mas eles negociavam, né, Estados Unidos e Alemanha tinham negócios, né. E no pós-guerra também, mas sempre, a indústria cinematográfica, né? Sempre foi assim, Fábio, sempre foi assim, ou seja, os interesses, os novos produtos que abrirão novos mercados. Eu vou pegar, por exemplo, a Joinville, a minha cidade, da onde eu sou. Joinville, na década de 60, teve um impulso muito grande em função da Fundição Tupi. A Fundição Tupi foi beneficiada pelos governos militares. Para quê? Porque seria de forma estratégica uma fundição que poderia construir armamentos bélicos para o país, e isso proporcionou uma transformação da cidade de Joinville, com a questão da Guerra Fria, lá nos anos 60, né? Do século passado, né? Então, são questões que você pode observar que, assim, pode mudar o produto, mas o comércio internacional, as negociações internacionais, elas continuarão sempre. E alguém sempre sai ganhando. E alguém sempre sai ganhando e alguém sempre sai perdendo. Com o momento, seja ele bom ou ruim, né? O que é necessário pensarmos? O que é necessário pensarmos é que nós temos que acreditar nas coisas positivas. Nós temos que acreditar que a inflação está caindo, nós temos que acreditar que aqui do oeste, o grande oeste de Santa Catarina, está num local estratégico, está bem posicionado, estrategicamente numa situação boa, numa situação onde as empresas estão bem, se comparar com o restante do país, onde na área de saúde estamos bem, se comparar com o restante do estado e o restante do país nem se fala, onde só precisa um pouquinho mais de recurso público aqui, de retorno dos impostos que são pagos aqui pela população do Oeste, para que a gente possa, para que a sociedade do Oeste catarinense possa se transformar e ser efetivamente a protagonista da história de Santa Catarina mais uma vez. A gente fala disso no próximo bloco, logo na sequência, e falar aqui de projeção aí de taxa Selic também. Será que baixa dos 2 dígitos para esse ano 2017? Olha, eu acredito que sim. Eu acredito fortemente que a taxa de juros vão abraçar, porque a inflação baixou. Né? A taxa de juros é um remédio contra a inflação. E a inflação é febre. Né? E a inflação é febre. Né? E febre você vai dar ou seja, se tem inflação, qual é que é o remédio que você vai dar? Você vai elevar as taxas de juros para você diminuir o consumo, para baixar a febre. Mas você tem que tratar a doença. O que elevou a inflação é a falta de produção. Vamos analisar isso depois do intervalo, certo? Mas só voltando ao Trump, ele está na contramão da história, né? Perfeito. O Trump está absolutamente na contramão da história. 8:50, já voltamos aqui com o economista Osmar Arcanjo de Oliveira conversando conosco. Já depois do intervalo, mais um bloco do programa nesta manhã de quarta-feira. Chapecó Notícias. De volta a 8h51, eu tenho aqui um recado para você que está sintonizado. A unidade da BRF de Concórdia está com vagas para engenheiro de segurança. Interessados em entrar em contato pelo fone 49-3301-3441 ou então 49-3301-3441, né? Repetindo aqui. Unidade da BRF Concórdia, vagas abertas
para engenheiro de segurança. Interessados em entrar em contato, repito aqui o telefone, 49-3301-3441, repito, 49-3301-3441. Portanto, aí o recado para você que está sintonizado conosco. Bom, dando sequência aqui a nossa conversa com o economista Osmar Arcanjo de Oliveira, mestre em Direito Internacional, né? Doutorado vem por aí também ou não? Esse doutorado é um projeto futuro, né? Mas ainda está um pouco longe porque o trabalho impede aonde eu quero fazer, no que eu quero fazer e aonde eu quero fazer um doutorado que é na Espanha. Ainda é um projeto futuro ainda. Mas está no projeto. Está no projeto. Está no projeto. Está na agenda. Está na agenda. Se vamos conseguir cumprir a agenda, eu não sei, né? O tempo é o grande que dificulta, né? Hoje já estamos aí com 50 anos, então o tempo vai encurtando, né? Mas é bom ter, né? É bom ter projetos. Sonhos e projetos são Isso, necessários, porque senão a gente não avança, né? É verdade. Deixa eu abraçar aqui a Neiva que está nos acompanhando. Um abraço, bom dia para você. Nilson também, lá em Garibaldi, no Rio Grande do Sul. Opa, aquele abraço, obrigado pela sintonia, obrigado pela audiência. Bom, Osmar, taxa Selic. Muitos dizem que a taxa vai baixar dos 10%, vai fechar nos 9%, alguma coisa, quem sabe 9 redondos lá no fim de 2017. Isso realmente é possível, porque o último corte foi de 0,75%, né? Taxa Selic, que é a taxa básica da economia no Brasil. E está em 13% hoje. Obrigatoriamente as taxas de juros no Brasil elas têm que diminuir, né? Elas têm que diminuir, senão não vai acontecer o consumo que é necessário para que as pessoas comprar o aquecimento da economia, para que a economia aqueça, é necessário baixar os juros, e os juros não irão baixar se não baixar a taxa Selic. O problema é o seguinte, que nós estamos tratando, a inflação está caindo, a inflação tá dominada pelos próximos anos, aí, 2, 3 anos, a tendência da inflação é baixar. Porém, se não acontecer o controle dos gastos públicos, se não acontecer a facilitação da produção, se não tiver investimento em estradas, se não tiver investimento em portos, se não tiver investimento em aeroportos, ou seja, se a nossa sociedade, se o nosso mercado não for competitivo, vai baixar a taxa Selic, vai baixar a taxa de juros, vai baixar a inflação, só que se não tratar a doença, logo lá na frente vai ter que aumentar novamente a taxa Selic, vai ter que aumentar, porque a inflação vai aumentar novamente, né? Então, a Selic esteve enquanto foi lá no governo Lula que atingiu o menor patamar, né? No governo Lula, no governo Fernando Henrique, depois para o governo Lula, ela baixou num patamar bem significativo. Só que daí nós perdemos a oportunidade de fazer as reformas, né? Pois era o governo naquele momento que estava no caminho certo ou era ilusão aquilo? Olha, a economia nacional e a economia internacional estavam no caminho certo. Porém, em função do nosso país, aquilo que a gente falava no bloco anterior, de o nosso país ser um país burocrático, de o nosso país a dificuldade do consenso ser muito grande, levou a essa história aí que nós estamos vivenciando de mensalão e de petrolão e de outros grandes escândalos aí políticos, né? E que não ocorreu, que as reformas ficaram à margem do processo e, consequentemente, o investimento necessário para que nós transformássemos a nossa economia numa economia competitiva, nós perdemos o tempo e agora vamos levar 20, 30, talvez, ou mais anos para voltar novamente a esse patamar, atingir esse patamar novamente. Se naquele momento tivesse sido feito o que deveria ter sido feito, perdeu-se a oportunidade. Perdeu-se a oportunidade. Se tivéssemos... O cenário hoje seria bem diferente. Seria totalmente diferente. O Brasil teria todas as condições hoje de ser um dos protagonistas da economia internacional. E aí vem a visão de governo. Exatamente, a visão de governo que levou,
as questões de ideologias, as questões de fechar o mercado, de tornar um país burocrata, um país onde tem muitas folhas a serem carimbadas, muitos estágios a serem ultrapassados, onde só os colegas que se beneficiam do processo. E, então, assim, o modelo político do Brasil é que dificultou e que impediu esse avanço do Brasil. E a corrupção, que me parece, muito embora já esteja presente há muito tempo, né? E aí dizem que a corrupção começou com o Cabral, e não é o Sérgio Cabral, né? O Cabral que descobriu o Brasil. Aliás, que já tinha passado antes do Cabral aqui no Brasil, né? Mas a história diz que ele, né, descobriu o nosso Brasil. O Brasil já começou com uma grande mentira lá atrás, né, em 1500, né? E aí não avisaram... E foi assim ao longo de toda a história, né? Nem sequer avisaram o rei de Portugal a respeito, né? Aquela carta lá do Pero Vaz ficou escondida até 1700. Exatamente. Não? Pedrada, né? Então, assim... Mas me parece que a corrupção, ela é endêmica e dificultou a história do Brasil. Mas houve uma intensificação nesses últimos tempos, né? Eles começaram a realmente, se botavam uma mão, começaram a tirar com as duas, né? Olha, eu tenho minhas dúvidas, sabe? Eu sempre tenho minhas dúvidas se intensificou nesse, ou se sempre foi assim, sabe? Eu tenho aí algumas... Eu não teria a certeza de afirmar que foi nos últimos tempos, ou que foi ao longo. Eu sei que num dos períodos de menor corrupção que teve no Brasil foi no tempo do Dom Pedro II, ou seja, durante o Império, no período do Dom Pedro II, foi um dos períodos mais transparentes, onde a corrupção foi menor, né? Se a gente olhar a história. Fora isso aí, a corrupção sempre existiu, a facilitação das coisas para A, B ou C sempre existiu, sempre dificultou. Agora que as coisas estão vindo mais à luz, para que o país possa amadurecer, possa crescer, e eu acho que vai estar crescendo, está amadurecendo, e acho que nós estamos no caminho, estamos passando pela dor do parto, e certamente vamos amadurecer. Certamente nossos filhos e netos que poderão desfrutar desse momento de parto e das dores do parto que estamos passando hoje. Pena que o Dom Pedro não estava muito preocupado com o Brasil, né? Ele não estava nem aí. Não sei, a história foi contada por quem venceu, né? É verdade. Tem gente que fala o contrário. Eu tenho alguns amigos que são monarquistas que falam exatamente o contrário. Então, toda moeda tem dois lados, né? E a história é contada por quem venceu, né? A gente está falando do Dom Pedro II aqui. Exatamente, não do Dom Pedro I. Isso, né? não o homem da independência. Não o homem que também aí tem outra história complexa. Mas aí nós tivemos mudanças ao longo da história, a independência, né? O fim da monarquia, veio a república e outras situações todas. Veio os governos militares que facilitaram aí o processo um pouco mais, mas tudo isso mais a força. Mexe, né? Tudo isso mexe com o país e vai mexendo com a economia, o país vai crescendo, vai amadurecendo. Acho que nós estamos num estágio bom, Mas nós precisamos avançar. Você entende que precisamos, além dessa diminuição do Estado, de outras questões, mudar de repente o regime brasileiro? Seria uma opção ou não? Olha, eu tenho dúvidas. Já experimentamos também o parlamentarismo. Eu sei que tem que ter um novo modelo de associativismo. Como será esse novo modelo de associativismo, eu não sei. Eu não sei como se... Só que eu sei que seria necessário um novo modelo de associativismo onde as pessoas estivessem no centro da atenção, né? Onde a atenção fosse mais voltada para as pessoas. Mas aí é uma questão de cultura, onde nós teríamos que rever valores, onde nós estamos numa sociedade onde a gente consome demais, todo mundo consome demais, onde o desperdício é muito grande. Então nós teríamos a sociedade teria que evoluir para que a gente pudesse chegar nesse novo modelo. Acho que na dor do parto também a humanidade vai crescer nessa direção. Bom, vamos tentar fazer um jogo bem rápido aqui. Taxa Selic... Vai baixar. Baixa bastante. Baixa, tem que baixar. Até o fim desse ano. Até o final desse ano vai baixar ainda significativamente. Qual é o melhor investimento hoje para quem quer aplicar o seu dinheiro? Olha, hoje os investimentos são os mais conservadores, né?
Sim, quem tem muito dinheiro para investir tem os especialistas que podem achar aí as brechas de mercado. Quem tem pouco dinheiro, os investimentos mais conservadores aí nos bancos CDB e algumas linhas de investimentos aí que nos bancos maiores ou mesmo nas cooperativas encontram aí alguns modelos de aplicações aí que tragam segurança para o pequeno investidor. Poupança, as pessoas ainda investem? É um investimento... Na minha opinião, o pior investimento que tem é a caderneta de poupança, mas as pessoas ainda investem. Coisa mais tradicional, aquela segurança. Exatamente, a segurança que traz, mas ele... Se não tiver nenhum collar de mel aí para sacar. Mas assim, na minha opinião, poupança, caderneta de poupança é o pior investimento hoje. É hora de investir, comprar imóveis, trocar de carro, é preciso esperar um pouco. Qual a orientação que você daria para quem está nos acompanhando? Porque as pessoas, você disse, né? A gente gasta muito, o consumo é grande, né? Primeiro, cuidar do seu endividamento, ou seja, você tem que ter uma reserva. Se você tiver possibilidades na crise, a crise é sinônimo de oportunidade. É uma moeda, no outro lado é oportunidade. Sempre na crise tem as oportunidades. Se você tiver dinheiro, aí é só você ficar de olho no mercado que você vai encontrar grandes oportunidades para investimento. Nosso estado cresce quanto esse ano? Tem uma projeção nesse sentido, Santa Catarina? Tem novos mercados para carne, principalmente? Exatamente. Né? Olha, o estado de Santa Catarina, principalmente a região oeste, é uma região que é agrícola. O forte da região é agrícola, então, essa tem uma tendência muito grande de crescimento. O litoral é um pouco mais complexo. Se você pegar o litoral de Santa Catarina, as indústrias, é um pouco, a recuperação é mais lenta, que demanda de investimento de longo prazo. Eu acho que no litoral o crescimento vai ser pífio, vai ser muito pequeno. Mas eu acho que da 116, eu penso que da 116 para cima o crescimento vai ser diferenciado. Certo. É a grande oportunidade do Oeste. Muito bem. E aí nós estamos incluídos nesse Estamos incluídos grande Oeste, né? De Santa Catarina. No Brasil, resumidamente, o que você espera aí? Qual é a tua projeção? O Brasil, penso eu que o setor agrícola, o agronegócio vai salvar a economia brasileira mais uma vez, que a produção, a tendência é uma das maiores produções da história, principalmente a soja, está aí a safra 2016-2017, ela tem uma previsão muito grande, e eu acho que vai alavancar a economia, vai salvar o crescimento econômico do Brasil novamente. Principalmente que a tendência de novos mercados começam a se abrir, principalmente com a questão do fim do acordo transpacífico lá do Trump. Então, mas o crescimento ainda vai ser muito pequeno, vai ser muito lento e dependerá sempre do cenário político que hoje nós estamos na mão, daquilo que vai ser decidido essa semana lá em Brasília, para que possamos avançar ao longo deste ano e com perspectivas do ano que vem. Muito bem. O André está perguntando se você morou mesmo em Cruz Alta, ou é só para... Não, morei em Cruz Alta. Não, ele só está brincando contigo, você é para agregar no teu currículo. Não, eu morei... A tua terra é Joinville, né? A minha terra é Joinville, eu sou de Joinville, sim. Mas eu morei eu administrei o hospital 2 anos, 2013, 2014, eu administrei o Hospital São Vicente de Paulo, lá de Cruz Alta, e daí, consequentemente, morei lá na cidade ao longo de 2 anos. Muito bem. Tudo isso lá na Grande Boa Vista do Cadeado. Na Grande Boa Vista do Cadeado. E aí tem uma outra região metropolitana que fica um pouco do ladinho, que é a Grande Fortaleza dos Valos. Exatamente, né? Que fica mais à esquerda de quem ainda está indo lá. Isso aí. Terra muito bonita, Fortaleza dos Valos. É verdade, é banhada em boa parte pelas águas da barragem do Passo Real. Né? Exatamente. E por muito tempo foi o maior lago artificial... Em uma região onde a história do sul do Brasil, ali naquela região ali, é muito forte, muito... se você chegar ali, você tem aí você revive a história do conflito Chimango e Maragato, naquela região ali da Grande Cruz Alta. É verdade. Não podemos esquecer de 15 de novembro também, que é outra, né, metrópole do Exatamente. Nosso Rio Grande do Sul. A gente brinca aqui. Ibirubá, Ibirubá, vamos deixar Pejuçara e etc. Tá bom.
É isso aí. A gente brinca aqui, né? Tem muita gente da região morando aqui, né? Exatamente. É isso aí. Então, para não dar briga para ninguém, fica tudo na Grande Fica Selva. tudo ali, tá na Grande certo, né? Selva aqui que está tudo Isso, certo. Itapera ali também. Perfeito, perfeito. Tá bom. Osmar, obrigado aqui pela presença. A gente conversa em outras oportunidades, né? Falamos de economia, contamos um pouquinho de história, né? Perfeito. Mas conhecer a história também é importante para a gente analisar com mais clareza o nosso presente, projetar o futuro, né? Perfeito, eu agradeço aí a oportunidade de conversar e sempre estamos à disposição de tirar um tempinho do nosso trabalho aí para que possamos vir aqui fazer algumas reflexões sobre economia que para quem por um bom período esteve em sala de aula sempre é bom reviver. Uhum. Tá certo. Bom dia para você e para os seus radiovintes. Um abraço, a gente conversa em outras oportunidades. Osmar Arcanjo Oliveira, economista, mestre em Direito Internacional, né? E, portanto, conosco aqui no nosso Chapecó Notícias. Vamos para o intervalo e aí tem o bloco final. Eu só volto para fechar o programa e já, na sequência, passar a bola para a Camila. Chapecó Notícias. Notícias, informações, esporte e muito mais você encontra no novo portal da Rádio Chapecó. Tudo o que você precisa saber sobre Chapecó e região, as notícias do esporte e os jogos da Chapecoense, áudios exclusivos e a nova Rádio Chapecó TV. Novo portal de notícias da Rádio Chapecó. A informação no momento em que ela acontece. Acesse agora www.radiochapecó.com.br.